E aí galera, aqui é Gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e o vídeo de hoje é um vídeo de resenha, onde eu quero conversar sobre dois quadrinhos com vocês, mais precisamente sobre Habitantes da Noite, quadrinho nacional, e também Demolidor, volume 1, e que marca aqui o começo da nova fase do Homem Sem Medo. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer. Se você não tem o costume de curtir os vídeos, curta, porque curtindo os vídeos você ajuda bastante na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Participe do nosso grupo no Facebook e também siga o perfil do Eu Leio Gibi no Instagram. Valeu mesmo pela força, agradeço de coração a todos vocês. Então vamos bater um papo sobre Demolidor e Habitantes da Noite. A nova fase do Demolidor é escrita pelo Chip Zdarsky e é desenhada pelo Mark Checchetto. E aqui nós vamos passar por um processo onde nós vamos ver o Demolidor tentando retomar a sua carreira heróica. Para entender melhor isso tudo, você terá que ter lido sim os encadernados anteriores, porque aqui é a ligação direta das fases anteriores. Logo, mesmo que tenha um número 1 na capa, vai ser necessário algum tipo de compreensão, tá? Tem um recordatório no começo do quadrinho que pode te dar uma força para compreender também o que está acontecendo. Mas, enfim, dando uma resumida para você, o Demolidor foi atropelado. Sim, Matt Murdock foi salvar um cara e foi atropelado por um caminhão. Quase morreu por causa disso. Ficou todo quebrado e já tinha uma série de consequências anteriores de problemas de saúde que ele tinha por ferimentos mal curados por conta de sua vida heróica. Ao passo que, diante dessas circunstâncias, ele precisou passar por um período de reabilitação e nesse período de reabilitação ele teve que enfrentar o próprio medo, seu maior inimigo dentro dessa questão toda de saber se ele conseguiria se reerguer ou não. Dentro dessa circunstância, o Demolidor, então, ou Matt Murdock, passou por um processo aí de cura, de uma melhora, e ele considera então que é o momento dele voltar à ativa, porque as pessoas na cozinha do inferno, principalmente, precisam ver que o Demolidor está lá, que ele está lá por elas, para ajudá-las, para protegê-las, e essa coisa toda. Por outro lado, existe um rei do crime, que agora é o prefeito de Nova York e que tem por anseio prender o Demolidor e qualquer tipo de mascarado e qualquer tipo de ação de justiceiros mascarados pode ser um grande problema, justamente porque o anseio de Wilson Fisk é colocar essas pessoas na cadeia. A grande temática do quadrinho vai ser envolvida dentro desse arco que se chama Só Medo, justamente essa retomada da vida heróica do Demolidor. O problema é que o Demolidor está com algumas dificuldades de poder dar o melhor de si, justamente porque ele não está no seu melhor momento, não está na sua melhor forma física, e a grande pergunta do quadrinho é: seria possível ele recuperar essa forma física? Ele poderia ser o Demolidor que ele foi outrora? Será que essa situação que ele sofreu pelo atropelamento não seria de fato o momento de colocar um fim de uma vez por todas na carreira de Demolidor e ele agora dar foco só no Matt Murdock? Algumas dessas questões são levantadas e acontece uma situação onde o Demolidor acaba lutando com alguns bandidos e acaba acontecendo uma coisa muito ruim no meio dessa luta, que vai colocar mais ainda lenha na fogueira, justamente por quanto dessa dificuldade que o Demolidor está tendo e ele aceitar o que aconteceu, e pior ainda, ser culpa dele o que aconteceu, é algo que o castiga por dentro e que ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar. O quadrinho conta com participação do Justiceiro, do Homem-Aranha, do Luke Cage, da Jessica Jones e também do Punho de Ferro. E surge também um novo policial na história que quer prender o Demolidor. Ele tem motivos para isso, porque ele entende que ninguém tem que vestir máscara e fazer justiça pelas próprias mãos. Assim sendo, o Wilson Fisk também tem seu papel importante dentro da narrativa. É um quadrinho que eu diria que é um bom começo, é uma boa porta de entrada para essa fase do Demolidor, que tem sido muito elogiada lá fora e também por muita gente aqui dentro, né, do Brasil, justamente por quanto que é uma fase interessante do Homem Sem Medo. O começo é bacana, o Chip Zdarsky escreve um roteiro bem redondinho, ele vai apontando para os caminhos que ele quer desenvolver essa história, e aqui, como eu disse, é um bom começo, é promissor e aponta sim para uma série que parece ser uma fase bem bacana do Demolidor.
A arte do Mark Checheto é sensacional, ele desenha muito bem, um artista que eu gosto bastante, então os ângulos tomados, que dentro da narrativa, os quadros são apresentados de uma forma muito bacana, é uma arte que faz bem aos olhos, digamos assim, e que complementa e que está, digamos assim, bem casado com o roteiro do Chip Zdarsky. É um bom começo? É. Que nota que eu dou para esse encadernado? Eu dou uma nota 8 e espero aí o volume 2, esperando aí um elemento mais crescente ainda, ou seja, um quadrinho de dilemas, um quadrinho onde o Demolidor precisa tomar decisões, um quadrinho de conflitos e por aí adiante, que começou muito bem essa fase nova do Homem Sem Medo. O outro quadrinho que eu quero conversar com vocês é Habitantes da Noite, quadrinho nacional bem fininho, que conta aqui com 3 contos curtinhos. Quadrinho é de autoria do Lucas Machado e do Rodrigo Geraldo. Tá? Temos aqui uma pequena dedicatória a esse que vos fala e agradeço muito pelo presente, meus queridos. Bom, dito isso tudo, do que se trata, como o próprio nome sugere, temos um quadrinho de terror. E aqui nós temos 3 contos. Sagrada Lua Cheia, Terror Noturno e Encruzilhada 6149. Em Sagrada Lua Cheia temos uma história bem curtinha de uma mulher que quer se tornar um lobisomem, justamente porque o marido dela é e ela entende que ela também deve ser. E aí ela vai passar pelo processo ali onde ela quer se transformar. A grande questão é, ela vai conseguir, não vai conseguir, e essa é uma questão interessante. A outra chama Terror Noturno, que é justamente um sujeito que está passando por uma situação onde ele está lá deitado e ele não consegue dormir, porque ele entra justamente nesse aspecto do terror noturno, de ter alucinações, entre outras coisas que o atormentam e fazem com que ele não consiga pegar no sono e fica inclusive profundamente aflito. E por fim temos a Encruzilhada, onde nós vamos ter ali uma reunião de demônios e esses demônios vão contando casos ou causos de situações de pessoas que fizeram um pacto com eles e como que isso resultou. E também é uma homenagem a essa última história ao Robert Johnson, né, que viveu ali entre 1911 e 1938 e foi um músico muito famoso. A história, essa última história, ela é bem bacana e tem ali umas sacadas um pouco de humor negro quando os demônios vão contando as coisas ali, as situações que eles vão passando ali justamente nesse negócio de negociar a alma das pessoas. O quadrinho, ele tem uma cadência bacana, é uma pena que as histórias são muito curtas e naquela hora que você está começando a pegar interesse pela história, o negócio acaba. Então é uma pena isso. E eu gostei bastante da última história, principalmente da parte onde os demônios vão contando ali algumas questões que vão acontecendo com as pessoas que lhes venderam as almas, né, justamente vendo que muitas vezes, ou seja, é um péssimo negócio para a pessoa que vendeu a alma. Né. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 7 e acho que o pessoal da editora Build Tales deve investir mais nesse material e quem sabe o pessoal que produz os contos, né, poder fazer histórias com mais páginas e com isso desenvolver melhor as histórias. Eu acho que é uma boa amostra, eu diria, do que o pessoal é capaz de fazer. Estou encarando bem essa publicação assim, uma amostra do que o pessoal é capaz de fazer. O pessoal tem talento e acho que com mais páginas, com mais espaço, eles conseguem desenvolver excelentes contos de terror. Vou deixar o Instagram da editora Build Tales para vocês aí na descrição do vídeo, caso vocês se interessem por esse quadrinho. Valeu? Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E se você já teve contato com Habitantes da Noite, daí deixa aí no comentário a sua opinião sobre esse quadrinho e também o volume 1 do Demolidor. Vamos conversar sobre esses quadrinhos, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.